Qual a percepção do senhor quanto às condições oferecidas pelo serviço público para atender a essas pessoas? Refiro-me à acessibilidade, ao atendimento, ao esclarecimento dos direitos que essas pessoas têm. Como é que o senhor percebe o serviço público neste contexto? Eu costumo dizer que o Judiciário e o Ministério Público possuem deficiências em matéria de deficiência. Estamos na área eleitoral, por exemplo, eu encaminhei no ano passado aos promotores eleitorais uma recomendação para que pudessem os promotores eleitorais fiscalizar o cumprimento da resolução do Tribunal Superior Eleitoral no que diz respeito às pessoas com deficiência e o acesso às urnas dessas pessoas. Eu digo isso porque nós podemos tomar a área eleitoral como um exemplo. Nós temos as chamadas sessões especiais. Ora, o que eu proponho, o que eu venho propondo, evidentemente, de uma forma lenta, gradual, mas efetivamente efetiva, vamos dizer assim, que se acabem com as sessões especiais e todas as sessões eleitorais, todos os locais de votação sejam acessíveis. Por exemplo, você mora nas imediações do TRE, mas a sua sessão especial é lá no subúrbio, por exemplo, ou na periferia, ou vice-versa. Não há sentido de você se deslocar daqui tão longe para poder ter direito ao voto. Até porque o próprio sistema de transporte ele já é deficitário em relação às pessoas com deficiência. Isso, inclusive, vai encurtando as diferenças, né? Vai tornando a gente mais próximos. A convivência. Exatamente. Né? A convivência com o diferente. Essa é a chamada também do livro, a ótica da diferença. Você conviver com o negro, você conviver com a deficiência, você conviver com o índio, né? Conviver com todos aqueles que fazem parte do nosso dia a dia. Não haver diferenciação. Uma educação inclusiva, né? Um sistema de transporte inclusivo e um sistema de acesso às urnas inclusivo. Como estudioso do assunto, o que pensa sobre as políticas de inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência em Salvador? Qual a principal dificuldade que essas pessoas passam aqui na nossa cidade? Eu costumo dizer que Salvador não é muito diferente de todas as demais capitais brasileiras. Recentemente, num jornal de grande circulação, saiu uma reportagem sobre o Rio de Janeiro, que se prepara para as Olimpíadas e para a Copa do Mundo. As dificuldades do Rio de Janeiro no acesso à população em geral. Porque, veja, Rosana, quando nós falamos em acessibilidade, a acessibilidade é para todos. A acessibilidade ela é universal. Um exemplo muito simples e de fácil compreensão para todos. Uma rampa de acesso, uma simples rampa de acesso. Ela serve para o idoso, o acidentado, o cadeirante, a pessoa com deficiência, não é isso? Para um obeso. Ou seja, a acessibilidade, quando se fala em acessibilidade, sobretudo física, ela serve para todos nós, que em certo momento das nossas vidas dela iremos utilizar com maior ênfase. Então, para começar, as nossas cidades não estão adequadas para começar a acessibilidade física, que é o mínimo, né, que se pode oferecer a todos nós brasileiros, idosos, cadeirantes, obesos, acidentados, né? Não há um preparo. Salvador, assim como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, não foi preparada para receber esse público. Agora, podemos começar a fazer a diferença, que se construa a partir de agora, toda e qualquer construção, tenha-se em mente a questão da acessibilidade. E eu volto a dizer, não é só acessibilidade física, né? A acessibilidade educacional, cultural, de lazer, enfim, que se pense, chama-se transversalidade. Eu também comento sobre isso, a Convenção da ONU fala sobre isso.
a transversalidade das políticas públicas e privadas. Pensou-se em qualquer tipo de política, para a saúde, para a educação, para o lazer, pense-se na questão das pessoas com deficiência e da acessibilidade como um todo para todos. E como é que o Ministério Público tem contribuído dentro deste cenário que o senhor acabou de relatar? O Ministério Público brasileiro, ele tem contribuído, dentro das suas limitações, tem contribuído muito com essa questão. Tanto o Ministério Público Estadual como o Ministério Público Federal. Especificamente no que me toca, eu trago no livro algumas experiências que nós enfrentamos quando labutamos na área da Procuradoria dos Direitos do Cidadão. Por exemplo, o primeiro vestibular para surdos numa universidade pública no Nordeste foi uma ação ajuizada que nós ajuizamos aqui na Bahia. O acesso a uma faculdade também pública, as pessoas com deficiência, o direito à vida a uma pessoa com síndrome de Down, são casos concretos que nós trazemos no livro e que reflete o dia a dia do Ministério Público Federal, que ainda assim tem as suas deficiências. Eu toco nessa questão também no livro, quer dizer, as deficiências do Ministério Público em matéria de deficiência. Deveríamos estar mais capacitados, com mais cursos, mais seminários, mais procuradores da República e membros do Ministério Público Estadual voltados para essa área. Somos poucos e temos muito o que fazer. Dr. Sidney, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço a todos. Bom, essa edição do Programa de Gestão de Pessoas termina por aqui. Até a próxima.